Olá, mais um programa em pauta começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, desde já, muito obrigada pela companhia e audiência. E como você já sabe, Em Pauta é aqui no plenarinho da Câmara e hoje eu recebo aqui o vereador Luiz Rossini, que mais uma vez aceitou o nosso convite de participar aqui. Vereador, muito obrigada por participar aqui do Em Pauta e falar um pouquinho da sua vida legislativa, de como está sendo a sua atuação esse ano. Na verdade, eu que agradeço, é uma oportunidade importante, para prestar contas e falar um pouco do trabalho que o mandato tem desenvolvido. Vereador, o senhor participou lá atrás, as reuniões ainda eram por meio da internet, tudo à distância. Agora, segundo semestre, voltaram as reuniões presenciais, reuniões ordinárias, reuniões de comissão. Como que está sendo esse retorno? Primeiro, assim, muito feliz, porque eu acho que a atividade política, ela depende muito dessa questão do contato, do presencial, das relações com as pessoas. Remotamente a gente cumpria um papel, mas me parece um pouco fria, as atividades legislativas. E agora a gente poder voltar na Câmara, ter contato com a população, fazer as reuniões presenciais das comissões, com os vereadores, Isso, inclusive, acho que potencializa as discussões, Acho que torna mais produtiva a tarefa. O senhor falou aí produtiva. Esse segundo semestre tem sido muito produtivo. O senhor aí, como líder de governo, também tem trabalhado bastante. Ah, sim. O governo, Dário, ele tem encaminhado várias ações que dependem de autorização legislativa para preparar Campinas para a retomada das atividades. Inclusive medidas importantes de compensação, seja tributária, econômica, até social, dos prejuízos que a pandemia trouxe para vários setores de atividade e principalmente para as famílias mais carentes, Então, tem sido muito intensa a discussão, o debate e a aprovação dessas medidas que são urgentes. Então, você tem que acelerar para que o efeito delas aconteça o mais rápido possível, porque na ponta isso vai beneficiar a população e a nossa cidade. O senhor falou aí dessas ações do Executivo, eu até separei algumas aqui para a gente detalhar um pouquinho. O Refis, o Programa de Refinanciamento de Dívidas, também foi bastante discutido aqui na casa. Sim, por conta da pandemia, muitas empresas, serviços, comércios, praticamente tiveram as suas atividades paralisadas. A receita, o faturamento quase chegou a zero. E por conta disso, eles deixaram de cumprir com as obrigações, inclusive tributárias. Deixaram de recolher os impostos. E agora o prefeito mandou o projeto, que nós aprovamos, já é lei, permitindo que esses empresários, e contribuintes também, não só empresários, mas pessoas físicas, pudessem renegociar essas dívidas, IPTU e ISS, no período de pandemia, com desconto de 100% de multa e juros, e podendo parcelar até 60 vezes, 90 vezes. Isso era uma medida necessária porque seria dupla injustiça, o contribuinte que já foi penalizado pela pandemia ser penalizado com uma cobrança nesse momento. Então é uma medida de sensibilidade e necessária para a gente fazer justiça aí à nossa população também. O senhor falou em sensibilidade, o Executivo também teve essa sensibilidade com o Auxílio Protege, porque a gente sabe que várias famílias aí foram destruídas, perderam entes, e o Auxílio Protege destina a ajudar a família de criança e adolescentes que perderam responsável por causa da Covid. Talvez uma das consequências mais perversas dessa pandemia são os órfãos, as crianças, adolescentes que perderam os pais, vítimas da Covid-19. E muitas dessas crianças perderam o seu principal provedor, É aquele que levava o dinheiro, o leitinho, como a gente fala, a comida para dentro de casa. Então esse Auxílio Protege, ele visa criar um benefício que é emergencial, mas também temporário, para socorrer as famílias que tenham criança e adolescente até 17 anos e 11 meses e que perderam os pais ou responsáveis por causa da Covid. Isso
como você falou, demonstra a sensibilidade do prefeito, da Secretaria de Assistência e Cidadania, e é uma forma da gente tentar minimizar, né, o sofrimento dessas pessoas. Essas crianças vão carregar para o resto da vida essa marca, esse trauma, né? É um apoio financeiro, não supera a perda, né? Mas é uma demonstração de que o governo tenta cuidar com humanidade, né, a sua população. Precisa também rever a questão habitacional, né? Tem também outro projeto, empreendimento habitacional de interesse social, que estabelece normas em conjunto com outras políticas habitacionais aí para fomentar a moradia para essas famílias de baixa renda. Aliás, assim, eu me sinto muito honrado, né, de ter podido participar de todo o debate, discussão, das reuniões que aconteceram dentro do governo, com as várias secretarias, inclusive com representações dos empreendedores, das incorporadoras, construtoras, com representantes de associação de moradia, para entender a realidade e encontrar uma forma de tentar viabilizar empreendimentos voltados às famílias de baixa renda. Nós temos um déficit habitacional, ele é meio estimado, 50, 60 mil unidades na cidade. E há muito tempo não é oferecido nenhum programa, nenhum produto, vamos falar assim, que caiba no orçamento das famílias, de 1 até 6 salários mínimos de renda. Então, primeiro esse programa procurou ajustar, criar uma modelagem, né, com inclusive incentivos e benefícios para esses empreendimentos, e com uma grande novidade, que a tarefa de análise e aprovação desses empreendimentos está sendo transferido para a Secretaria de Habitação, para a Coab. Isso vai primeiro agilizar, a intenção é agilizar, dar celeridade nessa análise e aprovação para que os empreendimentos possam ser implementados com menor prazo, deve reduzir os custos desse processo e, obviamente, permitir que as pessoas possam acessar imóveis num valor menor, e é também uma mudança de gestão da Coab. Isso vai ajudar a Coab a começar a recuperar sua capacidade financeira, né, de autossustentabilidade, né? Todo ano, às vezes, o governo tem que fazer aporte, a prefeitura, na Coab para complementar o orçamento da Coab. Então, isso é um início de uma nova configuração e que deve fortalecer a política habitacional no município. Mas, acima de tudo, as famílias que estão aí há anos, décadas até, esperando uma oportunidade de comprar a sua casinha, a gente quer ver se com essa lei isso chegue mais rápido possível. E, Rossini, mais ou menos nesse sentido, a gente está falando de habitação, mas o Executivo também pretende melhorar os bairros periféricos da cidade, né? Tem também os 200 milhões junto à Caixa Econômica Federal, que foi aprovado? Sim, nós aprovamos a lei, a Caixa Econômica Federal tem um programa que é voltado para investimento em infraestrutura e saneamento. Quem define os limites é o próprio governo federal, a Caixa, e Campinas pode financiar até 200 milhões para obras de infraestrutura e saneamento. Então há uma quantidade grande de bairros que dependem ainda da pavimentação. E a gente sabe que a ausência do asfalto cria problemas de toda ordem para a população. Quando chove, aquele barro lamaçal, quando faz calor, aquela poeira danada, né? Nos dias de chuva, até às vezes impedindo a saída, a entrada de ônibus, serviços e tal. A qualidade de vida, na verdade, que muda muito com o pavimento. Então, nesses 12 milhões, está previsto implantar cerca de pavimentação em 13 bairros, e complementar as obras do BRT. Né? Para finalizar as obras do BRT, ainda resta a construção de viadutos, algumas pontes, né? E precisa de dinheiro. Então, esse recurso vai para essa finalidade também, ajudando muito na mobilidade nas regiões do Campo Grande e Ouro Verde, e vai melhorar a vida da população de 13 bairros. Aí a gente estima talvez umas 60 mil pessoas, né, sendo beneficiadas com essa pavimentação.
Rocine, a gente está falando aí do seu trabalho na liderança de governo, mas quem acompanha o trabalho do vereador sabe que o senhor tem também muitos projetos em tramitação aqui na casa. A gente vai falar agora sobre esse daqui que obriga a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica a realizar o alinhamento e retirar esses fios que ficam pendurados, né? Outro projeto que foi aprovado. Sim, é um projeto que eu fiz com o presidente da casa, o vereador Zé Carlos. Ele está aí sendo discutido há muito tempo. Fizemos várias reuniões com a própria CPFL, com as empresas de telefonia, TV a cabo, para tentar encontrar uma solução. Na verdade, essa lei que foi sancionada pelo prefeito Dário Saad, depois de aprovação pela Câmara do projeto, ela é fruto dessas discussões. E nós também não estamos inventando a roda, porque existe uma resolução conjunta da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e da Anatel, Agência Nacional de Telefonia, que disciplina a utilização dos postes das concessionárias, até obriga que as concessionárias permitam que as outras empresas do segmento de telefonia, TV a cabo, possam se utilizar dos postes para passar o seu cabeamento. Só que quando há um problema de um cabo quebrado, cortado, pendurado, ninguém assumia a responsabilidade por remover e corrigir o problema. A prefeitura não é ela, a CPFL não sou eu, você não conseguiu identificar a operadora. Então nós agora falamos o seguinte, a responsabilidade pelo cuidado é da dona do poste, que é a concessionária de energia elétrica. Ela tem que saber quem é que está lá, está cadastrado, e quando tiver alguma... Assim, a lei diz que também os cabos devem ser identificados, porque se tiver um cabo solto, quebrado, oferecendo risco, você saber de quem é para acionar a empresa. E, paralelamente, a CPFL, né, que ela é a locadora do espaço, para agilizar. Primeiro que enfeia a cidade, onde você vai na cidade inteira, esses fios espalhados para todo lugar. Há 15 dias atrás teve um acidente de moto que faleceu o motociclista que se enroscou num desses. Então é um problema sério que precisava ser enfrentado. Infelizmente o prefeito sancionou e a gente espera ter um prazo de adaptação que em breve essa solução esteja resolvida. Vereador, então o projeto foi discutido, foi aprovado aqui pela casa, já virou lei. E outra discussão também que foi bem intensa aqui foi o trabalho da Comissão Especial de Estudos sobre os impactos sociais e econômicos da pandemia aqui no município, né? Foi um trabalho intenso dessa comissão. Nossa, bem, a gente ainda estava no meio da pandemia e a Câmara, acho que ela não podia se omitir de discutir e entender como essa pandemia estava afetando a cidade. Além dos problemas de saúde que eram divulgados diariamente, boletins, pessoas contaminadas, pessoas mortas, internadas, e como é que ficava a rede, a estrutura de atendimento público de saúde, havia outras consequências que muitas vezes não eram vistas, né, ou conhecidas. Então essa comissão que eu propus e presidi permitiu que nós conversássemos com representantes de quase todos os setores de atividade da nossa cidade. Então nós ouvimos representantes das escolas de educação infantil, das universidades, do comércio, bar e restaurante, da indústria, de transporte, também da assistência social, entidades. E ali nós pudemos ver como essa pandemia estava afetando cada setor, cada segmento, as consequências que estavam acarretando. E colhemos desses representantes também sugestões de medidas que, na visão deles, poderiam ser implementadas, seja pelo governo local, pela prefeitura, o governo do estado ou até da União, para ajudá-los a superar essas dificuldades, até para evitar o fechamento, né, a quebradeira de empresas. Nós fizemos, eu não me lembro o número de reuniões e audiências, e produzimos um relatório assim bastante profundo, que é praticamente um diagnóstico, eu acho que pode servir de referência para até pesquisas futuras, né, de como a pandemia afetou o município, e encaminhamos ali várias propostas de medidas e entregamos para o prefeito Dário.
Muitas dessas medidas que a gente já falou aqui, do Refis, até esse programa Protege, foram frutos de sugestões apontadas no relatório. Todo mundo falou, olha, eu não estou pagando imposto, espero que o governo compreenda e facilite, faça um programa de refinanciamento. Havia necessidade, aumentou em muito o número de famílias em situação de miséria no nosso município. Os dados da Secretaria de Assistência durante a pandemia. Então havia necessidade de você ter programas ou políticas públicas voltadas para atendimento dessa população, enfrentar essa triste realidade. O setor hoteleiro, por exemplo, que eventos zerou. Os hotéis ficaram praticamente as moscas, né? Mas as despesas, os custos dos hotéis não paravam. Então veio do próprio setor hoteleiro uma proposta de acelerar a elaboração de uma lei de eventos, que a gente está aguardando agora a prefeitura mandar, para disciplinar, organizar, estimular a realização de eventos. Grande parte do turismo de negócios, ele é fundamentado nos eventos, que são congressos, feiras, né, exposições. Também constou desse relatório, entre outras medidas, né? O setor de transporte que foi afetado. De qualquer forma, assim, a comissão e eu, como vereador, nós entendíamos que a Câmara precisava fazer alguma coisa, não podia ficar omissa à pandemia, só acompanhando as ações que a saúde praticamente determinava, né? Foi criado um comitê de monitoramento e acompanhamento da Covid, com técnicos que davam as regras para definir as ações sanitárias, né, de isolamento, de restrição de funcionamento. E essas medidas é que impactavam os setores. Uma coisa muito legal é a consciência de todos os representantes, mesmo sofrendo as consequências, a consciência de que as medidas eram necessárias, que salvar vidas, cuidar da saúde da população era uma prioridade. Então eles fizeram tudo aquilo que o governo pediu. Só que eles esperavam agora a contrapartida do governo ou do Estado, né, também para compensar essas perdas e para que eles pudessem retomar. Nós aprovamos também aqui a criação do Fundo de Aval, que é para facilitar o acesso ao crédito do pequeno, médio e microempreendedor, né, para o capital de giro, para pequenos investimentos, porque ele vai precisar disso agora na retomada. Criamos o Fundo de Desenvolvimento do Empreendedorismo, também para investir recursos na capacitação, na qualificação, no estímulo ao empreendedorismo no município. Então, eu acho que a Câmara, através da comissão, cumpriu um papel importante e, no futuro, eu acho que essas medidas vão ficar aí como ensinamento, né? Eu acho que hoje nós sabemos como enfrentar situações como essa que a gente espera não viver mais. Com certeza. Mas a gente não pode errar por omissão. Então, pelo menos, deixamos aí um estudo e algumas dicas do que fazer em situações como essa. Vereadora, a gente está falando aí de trabalho de comissão, que é um trabalho muito importante, né? E o senhor também é responsável aí pela Comissão de Meio Ambiente. É um trabalho intenso aqui na casa, tem muito o que se fazer pelo nosso meio ambiente e o senhor está preocupado aí em instalar ecopontos nas cidades, né? São vários pontos que precisa ter. Você sabe que assim, Campinas avançou muito na legislação ambiental, na gestão ambiental da cidade, né? Eu acho que a nossa meta é fazer de Campinas uma cidade sustentável. E uma preocupação de alguns bairros, principalmente os mais distantes, é ter os locais adequados para que a população possa descartar entulhos, muitas vezes equipamentos eletroeletrônicos, esse tipo de resíduo. Então o ecoponto é um sistema adequado, e já existem 14 no município de Campinas, mas eles são insuficientes para atender toda a necessidade. Então o Jardim Miriam, que está um pouco mais isolado, a população, eles têm até uma organização, uma comissão ambiental que cuida dessas questões ambientais. E eles têm solicitado isso, então nós temos uma indicação.
O bairro do Village, lá em Barão Geraldo, também, pelas características, tem necessidade de ecoponto. Também na região do Ouro Verde. Agora, a gente precisa dotar a cidade desse tipo de equipamento, porque isso evita que esse tipo de material seja descartado de forma irregular, na beira de estrada, nos terrenos baldios e praças, né? Causando consequências, proliferação de insetos, animais peçonhentos, até de doenças. Eu acho que essa é uma preocupação da Comissão de Meio Ambiente. Na última reunião, inclusive, a gente decidiu fazer um debate, uma discussão sobre as podas de árvore, que é uma necessidade. Nós temos no meio urbano de Campinas uma estimativa de devemos ter talvez 600, 700 mil árvores, né? E as árvores são seres vivos, elas crescem, os lugares, então elas precisam ser cuidadas, tem que ter poda, mas tudo isso tem que ser feito com disciplina, com regramento. E às vezes algumas podas a gente observa que são muito drásticas ou não acontecem a poda. Então nós vamos promover um debate sobre isso. E estamos atentos também na Comissão de Meio Ambiente, se me permite, que é uma questão que ainda está não resolvida, que é a questão da PPP do lixo, já falamos em ecoponto, né? Nós devemos chamar um debate público também, estamos programando agora ainda até o final do ano, para discutir como é que está o projeto para PPP do lixo, na tentativa de dar uma destinação adequada e definitiva aos resíduos sólidos na nossa cidade. Então, acho que é o nosso papel, é a gente trazer esses assuntos, discutir na comissão e apontar ações necessárias para resolver os problemas existentes, né? E que esses problemas sejam resolvidos da forma ambientalmente correta, adequada, né? E que isso possa resultar no bem-estar da comunidade. Falando em comunidade, para essas discussões, toda a população está convidada a participar. Claro, todas as reuniões da comissão, elas são públicas, elas são abertas. Agora, com a retomada presencial, né? Até assim, quando tiver, a gente vai divulgar, as pessoas podem participar pessoalmente. E sempre quando tem público, a comissão cria a possibilidade de haver essa interação, né? Que as pessoas possam questionar, debater, encaminhar sugestão. Mas sim, a população pode participar. E a TV Câmara sempre cumprindo um papel fantástico, que é de levar para dentro da casa das pessoas esse debate. Assim, no conforto do seu lar, você pode acompanhar, participar, né, entender o que está acontecendo na nossa cidade, também nessa área de meio ambiente. Vereador, então, para a gente encerrar, qual é o recado do Luiz Rossini para quem está assistindo a gente nesse momento? Aquela câmera está direto no senhor. Olha, eu acho que até hoje a gente ainda vive sob o efeito da pandemia da Covid-19, né? Existe muita expectativa, né, muito desejo de todos de retomarem a normalidade, voltar a viver dentro daquilo que a gente chama novo normal. Eu acho que nós temos que tirar lições desse período, né, que precisam perdurar. Nós temos que saber que a questão do uso de máscara não é porque vai estar todo mundo vacinado. Eu acho que as pessoas, quando tiverem com uma gripe, por exemplo, elas desenvolveram a consciência de que eu vou usar máscara para evitar transmitir a gripe para alguém da minha família. Se você vai frequentar ambientes públicos de aglomeração, a máscara te protege. Então eu acho que essas coisas vão ficar. A gente vai continuar vendo, ainda que não seja obrigatória, assim, as pessoas desenvolvendo o hábito de usar máscara, lavar as mãos, né? E a gente tem que também aproveitar, que saudade das reuniões de família, dos encontros com os amigos, né? A gente às vezes não dava valor para essas questões que são caras, importantes para a nossa vida. Então, agora voltando à normalidade, né? Viva intensamente, cumpra o seu papel como cidadão, respeite a lei, respeite o próximo, lute pelos seus direitos. Eu acho que a Câmara pode ser esse canal. É o nosso papel também ajudar na defesa dos direitos aí do cidadão. Eu estou muito otimista, né, esperançoso e confiante, né,
de que em breve Campinas vai voltar na normalidade e continuar sendo aquela cidade que todos nós amamos, né? Por isso a gente está aqui. Vereador, muito obrigada por aceitar o nosso convite, participar aqui do Em Pauta e falar de tantos assuntos importantes para toda a população. Eu que agradeço. Pena que é pouco tempo, dá vontade Passa de ficar rápido. falando muita coisa. Por isso já fica aqui o convite para um próximo programa. Estarei aqui. Um abraço a todos. A você de casa, mais uma vez, muito obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima edição do programa Em Pauta. E se quiser rever tudo que foi falado aqui, é só entrar nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Tá tudo lá, na íntegra. E se tiver alguma mensagem, quer falar com o vereador, a gente vai atrás dele, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp e a gente corre atrás para tirar todas as dúvidas para você. Tchau!